Fala galera, bom dia, boa noite ou boa tarde, não sei que horário que você está assistindo esse vídeo hoje. Estamos aqui hoje para participar do nosso podcast, o nosso amigo, nosso irmão Kleber, ou para os mais íntimos, o Choque. Isso aí. Né, Kleber? Isso aí. Então, Kleber, a gente pede então para que você se apresente aí para o pessoal, para quem ainda não te conhece, esteja sabendo quem você é, quantos anos você tem, casado, solteira, procura. Então você faça a vez aí com a galera aí. Então, como o Rodrigo falou, eu sou o Kleber, conhecido como pela galera dos jovens e tudo mais como Choque. Atualmente moro aqui na Lagoa da Pedra mesmo, onde está situada a nossa igreja. Já congrego aqui já faz... Acho que fez 5 anos esse ano agora, comecinho fez 5 anos. Então já faz 5 anos que para honra e glória do Senhor, estamos caminhando aí. Anos, né? De conversão, assim. Posso dizer com toda certeza, com toda clareza que os 5 melhores anos da minha vida, aqui é onde eu consegui encontrar minha melhor versão como pessoa, como jovem, como homem. Então está sendo extraordinário esses 5 anos aqui. Amém. Porque, nossa, eu lembro, né, quando a gente se batizou junto. A gente se batizou junto. Nossa, foi um dia muito incrível. Nossa. Frio. Frio, nossa, tava muito frio. É sempre assim, quando vai se batizar, fica frio. Isso aí é clichê, né? Acho que raramente algum crente se batizou e tava sol, né? Aí ele deve ter aproveitado, né? Imagine, calor e ainda na água, mano. Você tá maluco? Mas é isso aí, Kleber. Que bom conhecer um pouco mais de você, sabe? Muitas vezes a gente convive com as pessoas e a gente não tem a menor ideia de como que elas são, né? Tipo, a parte mais fora da igreja, aquela parte onde a pessoa tem a sua vivência, as suas dificuldades. E o podcast vem para trazer isso para as pessoas, para elas nos conhecerem e verem o quanto Deus age nas nossas vidas. E tendo falado isso agora, a gente pede para você contar um testemunho de transformação, aquele testemunho que Deus colocou no teu coração, para que as pessoas que às vezes estão lá assistindo a gente lá, possam ter um pouco mais de conhecimento do Kleber, o Choque. Eu sempre fui um piá que dificilmente dei problemas para meus pais. Eu nunca fui de ser aquele menino arteiro na escola e tudo mais. Mas, porém, conforme vai passando o tempo, você vai conhecendo outras coisas, pessoas, amigos e tudo mais. Até o meu primeiro ano ali do ensino médio, eu sempre fui bem tranquilo. Nunca, dificilmente saía com amigos e tudo mais. Mas, porém, ali no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a ir em umas festinhas, festinhas teen, que é para menores de idade. Aí ali eu comecei a conhecer, comecei a olhar assim, falei, que eu tô gostando dessa parada, vamos mais a fundo, né? Aí eu me lembro que bem no comecinho do segundo ano do ensino médio, eu estudava de manhã ainda, porém eu comecei a ir para a noite, comecei a estudar à noite. E para quem já conhece um pouco, quem vai estar me assistindo sabe onde estudei e tudo mais, sabe que a noite era um pouco mais liberal, né? Na questão de sexta-feira sair um pouco mais cedo e tudo mais. Aí eu já tinha algumas amizades que, né, curtia outras coisas e tal. Ali daí eu comecei a ir pra festa mesmo, onde tinha bebida alcoólica, drogas, de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Então ali é onde que eu encontrei mesmo o mau caminho. Que eu comecei a beber, comecei a usar droga um pouquinho, comecei a fazer bagunça mesmo e foi ali onde eu realmente comecei a conhecer Jesus. Sempre, né, no tempo era o Jason, era o Nunes, era o Mateuzinho. Acho que foi esses assim que me trouxeram assim para a igreja assim. O podcast passado era o Antônio que estava aqui, né? Ou retrasado era o Antônio. Retrasado. Então, e o Antônio, né, ele sempre foi cristão e tudo mais.
E no meu primeiro retiro que eu fui, cortando um pouquinho aqui agora o testemunho, mas para encaixar tudo, ele foi uma das pessoas que sempre orava por mim. Acho que o Joe vai lembrar naquele... Acho que não, sei, não lembro se foi o nosso primeiro retiro, mas que a liderança entregou umas cartas pra gente. Você lembra? Lembro. Que a gente chorou um monte e tudo Nossa, mais. Foi o primeiro retiro. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. E naquele momento o Antônio chegou pra mim e falou: cara, como eu orava por esse momento. Eu orava pela tua vida realmente assim. E, cara, como é incrível ver você assim. Então, o Antônio também é um cara que orou por mim, que intercedeu muito por minha vida. Sou muito grato também pelo Jason, pelo Matheus, pelo Nunes, por toda a galera que estava ali. Então, nesse tempo que eu comecei a descobrir as coisas do mundo realmente mais pesadas, assim, e foi ali também que os piá que andavam comigo, o Jason, o Nunes ali, o Matheus, foi eles que eles já tipo, eram da igreja, assim, mas eram daquele jeito, sabe? Daí ele falou: que tal nós ir para um culto de jovens e tal? Eu olhei assim e falei: ah, cara, igreja? Você é louco, não é pra mim, não. Mas, já viu aquela frase que parece que o celular ouve o que você fala? Ali começou a aparecer muita coisa de jovem cristão, assim, sabe? De vídeos de jovem cristão pulando, assim, na igreja e tudo mais. Ali foi surgindo uma chama. Por isso a importância da mídia hoje em dia nas igrejas, né? E ali foi crescendo uma chama ali, ao qual eu não entendia, nunca tinha sentido uma vontade de estar na igreja e tudo mais. Mas aí, né, teve a oportunidade de a gente estar num culto aqui. Daí eu vim. O que mais me chamou a atenção foi que a galera recebeu bem, assim, sabe? Eu nunca tinha sentido isso, assim, de ser bem recebido e tudo mais. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção da nossa igreja aqui. Daí ali foi onde começou. Daí teve um retiro que era para mim ter ido, aí eu não fui. Até então eu ainda estava com um pezinho aqui na igreja, mas estava com um pezinho fora. Então eu me lembro que nesse primeiro retiro que era para mim ter ido, eu fui pro carnaval, era um retiro de carnaval. Eu me lembro que nós foi lá pro centro de Curitiba e tal, e nós ferveu um monte, deu um monte de coisa de merda e tudo mais. E até então o Jason, que sempre estava com a gente, ele estava no retiro. Enquanto eu estava lá na festa e tudo mais, eu ficava pensando: nossa, velho, se eu tivesse lá no retiro, né, cara, como que seria, o que estava acontecendo, será? Eu não sabia como que era. Mas daí teve o retiro do final do ano, né, que sempre tem um no começo e um no final. Aí teve esse do final do ano. Aí, graças e para honra e glória do Senhor também, eu já era convertido, já estava batizado, então ali foi também um momento que eu senti assim a presença de Deus, assim, que eu conheci mesmo o sobrenatural, assim. É a primeira vez que eu fui tocado por Deus, assim. Eu me lembro que eu estava sentado numa das poltronas aqui, e eu me lembro que eu vi o Joe indo, que o pastor fez o apelo, né? Aí eu até chego a arrepiar, cara. O pastor fez o apelo. Eu me lembro que eu vi o Joe, eu vi o Jason indo ali na frente para aceitar Jesus. Eu vi o Wesley. Daí ali, nossa, meu coração se encheu assim com uma alegria, me arrepiei inteiro assim. E não sei como que eu fui ali para frente. Até hoje eu não consigo entender, cara. Eu não sei como que eu fui. Parece que eu senti alguém me empurrando assim. E ali foi onde que acho que eu chorei assim de felicidade, assim. Foi, cara, não tem como explicar. A presença de Jesus não adianta, não tem como explicar. Então foi esses marcos assim que aconteceu na minha trajetória, assim, que foi o que mais impactaram, assim, sabe? É isso. É isso. Amém. Pode comentar um pouco sobre o testemunho, porque é parte da que você viveu, né? Sim. Então, falou do primeiro retiro. Nosso primeiro retiro cara, inesquecível. Realmente a presença de Deus estava lá naquele lugar, onde eu também aprendi muito. Eu fui bastante tocado e chorei muito também. Você falou também, você comentou quando aceitou Jesus, né? Que eu estava ali. Eu também. Eu não lembro. O pastor vai aceitar Jesus. Eu estava ali orando de joelho, de repente veio a mão, já estava erguida e eu fiquei, nossa, muito maravilhosa a presença. É a presença
A presença de Deus, do Espírito Santo, é algo inexplicável. Por mais que você tente, porque é algo que preenche tanto o nosso coração, o nosso ser, que por mais que você tente explicar para os teus amigos o que você sente, não tem como mensurar Dificilmente, né? aham, Muito difícil, cara. a sensação, o que é ser cheio pelo Espírito Santo. E é diferente para cada um. Alguns choram copiosamente e não conseguem parar, outros começam a rir, Começa a rir. outros começam a pular. Então, assim, o Espírito Santo age da maneira que ele quer, como ele quer com as pessoas. Então, cara, e eu sinto falta ainda, falando nos dias atuais, sabe? Eu sinto falta um pouco de uma entrega, porque assim, não venha dizer que a igreja está fria. Não é a igreja que está fria, somos nós que esfriamos. Entendeu? A igreja continua no mesmo lugar, o Espírito Santo de Deus continua no mesmo lugar. E o que nós temos feito para sermos cheios do Espírito Santo novamente? Porque eu não sei se vocês lembram, mas uma vez o pastor fez uma analogia, né? Ele falou que o crente é como um carro. Então ele é cheio do Espírito Santo, que é o nosso combustível, e ele vai para fora. E ele vai gastando o seu combustível, só que ele esquece que ele precisa se abastecer. Aí vai chegar uma hora que esse combustível vai acabar, e quando acaba o combustível, o que acontece? Para. Para. Então, gente, não deixem de buscar o Espírito Santo, não deixem de procurar. E o melhor lugar para você encontrar com Jesus é na casa do Senhor, é na igreja. O cara que diz pra mim que consegue buscar Jesus só em casa, É mentira. cara, é mentira, mano. Completamente mentira. É mentira. Você pode ter uma intimidade com Deus em casa, cara. Você pode ter e manter essa intimidade com Deus. Mas você ser cheio do Espírito Santo em casa, cara, Ah, não dá. Não é é a na mesma igreja coisa. que você faz, é num retiro, é quando você tá com a galera louvando, é quando você tá na praça fazendo um culto de evangelismo. Ali você sente a real presença do Senhor. O resto é intimidade com Cristo. Então, faz falta isso pra gente hoje, sabe? A gente vive num mundo que a gente troca Deus pelo nosso tempo. Então você fala assim, galera, hoje nós temos tal coisa, vamos fazer? Mas hoje não tenho tempo, eu preciso ir não sei aonde, eu preciso fazer não sei o quê. Eu sou um cara que troco muito o meu tempo, às vezes, por um jogo de futebol. Ah, não. E eu vivo falando isso, né, Cleber? Tem uns 2, 3 anos Já que eu faz falo, uma cota já. cara, a minha dificuldade, mano, é quando tem jogo do Palmeiras. Hoje, mano, eu falei... Palmeiras ainda, Nossa. cara. Tanta Hoje eu coisa falei... boa pra você assistir, cara. Do Santos que não vai ser, né? Hoje eu falei pra Adriano, nossa, que vontade de faltar ao culto hoje, vai ter jogo do Palmeiras. Ah, não. 6h30 do jogo, cara. Fio. Eu falei assim, não, você não pode trocar por isso. Por isso não pode, mas a gente sente vontade. E o pecado é isso, o pecado é uma vontade que você sente. Agora, quando você deixa esse sentimento passar no limite do que Deus tem pra você, aí se torna um pecado. Na verdade, o maior erro da nossa geração é isso, né? Quantas pessoas que a gente vê no nosso convívio, não só jovem, mas adultos, pessoas mais velhas, que muitas das vezes só vem, tá de domingo a domingo, mas falta a intimidade. Sim. Falta a busca em casa, falta o momento de palavra, falta o momento de você ter aquele momento de intimidade mesmo com Deus, assim, que você consegue chegar em casa, que você fecha a porta do seu quarto, você consegue realmente conversar com Deus, você realmente consegue conhecer Ele mais intimamente ainda. Então, é isso que você falou. Falta, né, cara? Falta, cara. Falta. Falta. Eu sei que eu falei que é impossível, não. Desculpa, gente, isso foi um erro meu. Porque pode ser que você na sua casa, o Espírito Santo te visite e você seja cheio. Sim. Mas é algo mais difícil de acontecer, né? Não é a mesma coisa. Não. É a mesma Você coisa tá quem aqui. assiste nossos cultos pela live. Gente, a igreja presencialmente, a presença de Deus é muito maior. Tá? Não troquem estar no culto para ficar assistindo em casa. Porque em casa, daí, de repente, chega alguém, você para de assistir, ou Chega uma uma mensagem. mensagem. Embora que muita gente no meio do culto, começa a parar de assistir culto, vai ficar vendo mensagem. E acontece, até com a gente, às vezes, que está lá atrás, chega alguma coisa. E é complicado, gente, porque o celular, ele tá ali, né? Se acendeu a luzinha,
a curiosidade nossa é tanta de saber o que Já tá chama acontecendo, atenção, cara, já, né? Já fica, que daí quando que é, você vê, que você é. ficou 15 minutos vendo as coisas Sim, perde totalmente. e perdeu o noção do que é. foco do culto. Pior que é bem isso. Mesmo. Falava pro pastor pra nós pôr uma caixinha ali, ó, deposite seu celular aqui, só retira na hora de ir embora. É, uma coisa que você comentou também é, tipo, a galera, a igreja tá fria, mas isso é culpa nossa. Nós que não estamos buscando direito, falar, não vou no culto, não tem graça. Mas é nós que temos que fazer ser mais divertidos, né? Existem algumas coisas que, assim, eu tenho percebido na nossa igreja, né? A separação de departamentos, né? Então, quando uma pessoa diz assim, é culto de jovens, raramente vem os adultos. É culto dos homens, raramente vem algum jovem. É culto das crianças. Então, assim, a gente começa a ser seletivo no que a gente vai participar. E isso é errado. O sábado, acho que deveria ser o culto onde a gente consegue estender um pouco mais o horário. Porque no domingo, geralmente, quase ninguém trabalha. Então, se a gente vai até umas 10 horas adorando a Deus, louvando a Deus, a gente está num limite onde a gente sabe que as pessoas não vão se cansar. Agora, no domingo, se a gente faz um culto até 10 horas da noite, a galera vai trabalhar na segunda. Aí, não que não vá ter presença de Deus, mas limita as pessoas pelo horário. É que nem eu falei lá no começo, o nosso tempo hoje é a nossa maior briga com nós mesmos. É o tempo todo a gente dizendo que não tem tempo para algo e sempre tem tempo para fazer coisas supérfluas. Muitas das vezes o nosso tempo é o que nos deixa uma parede com Deus. É isso, porque às vezes você fala assim, eu não tenho tempo de ir no culto de oração que é nas terças, mas eu tenho tempo de ir na terça jogar bola. O nome disso é prioridade, eu sempre falo, a gente tem que definir nossas prioridades. Eu defini minha prioridade à igreja, então se eu tiver que vir 4 horas da manhã mexer em som pra galera, velho, eu posso vir brabo, geralmente, não é muito difícil, né, Kleber? É muito difícil. Mas eu venho, cara, porque eu sei que eu tô fazendo pra Deus. E quando a gente vem e começa a fazer, Deus enche a gente de uma forma que toda a brabeza, todo o cansaço vai embora. É algo que, tá nem aí. Que acho que quem é de fora e não entende, até os que estão de dentro tem que perceber essa diferença entre o amor e a religiosidade. Porque, cara, quando você entende que nem esse final de semana a gente, dias de quinta, sexta e sábado, né, e domingo a gente celebra a morte de Jesus. Ele pagou o preço pela gente. A gente não merecia nada, a gente não merecia nem sentir a presença dele. Mas mesmo assim, ele foi e se entregou naquela cruz por amor a nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é entregar o nosso melhor. Então, é exatamente isso, cara. Se for preciso estar aqui 5 horas da manhã para fazer alguma coisa, cara, amém. Glória a Deus por isso. Tudo para Jesus, cara. Tudo para Jesus. Que nem quinta-feira agora a gente tocou numa vigília. A gente chegou em casa, era 2h30 da manhã, 3h30 da manhã. No outro dia a gente tinha que trabalhar, mas glória a Deus. Sim. Glória a Deus, é para Jesus, cara. É isso mesmo. Então, mas também temos que tomar cuidado com a religiosidade. Muitas das vezes a gente começa a ser muito religioso ao ponto de talvez machucar alguém, de talvez afastar até alguém da igreja. Então, a religiosidade é algo muito perigoso. Por quê? Sim. Todos nós, em algum momento, nós vamos ter um pouco de religiosidade. Principalmente com as pessoas que a gente ama. Porque a gente não admite ver... Eu posso ter sido religioso com você algumas vezes, Kleber, porque eu não admitia ver você saindo da igreja. E foi. Não admitia, cara. Sim. Não admitia. E é errado, mas o nosso amor por você, Sim. às vezes faz a gente falar coisas ou ter atitudes que ao invés de ajudar, pioram. Porque a gente vê que você... Eu tô com alguma idade aí. Não vou falar coisa. Fala aí pra nós, você tá curioso agora. Cara, e eu já vivi coisas extraordinárias com Deus e eu já vivi coisas horríveis no mundo, cara. E pra mim era inadmissível ver que o Kleber tava se perdendo. Não cabia na minha cabeça. Pra quem não sabe, teve um momento, um tempo atrás, né, que infelizmente eu tava desanimado e comecei a voltar um pouquinho para algumas coisas do mundo. Então é isso que ele tá falando. Então, e daí no primeiro momento, eu queria empurrar a goela abaixo pro Kleber. Não, você não pode sair. Mas um dia o Espírito Santo falou para mim assim, quem faz a obra sou eu. Eu entendi, e eu falei pro Kleber,
você quer sair, saia, mas no tempo de Deus você volta. E ali eu parei de cobrar o Kleber, eu sempre via ele e falei, que bom que você está na igreja, cara. Isso aí, continua vindo. Mas não ficava falando, você tem que voltar lá a tocar, você tem que fazer não sei o quê. Não, cara, Deus tem o jeito de trabalhar com as pessoas. E quanto mais a gente começa a querer empurrar, ainda mais pra jovem, cara, que jovem, a jovem acha que já sabe de tudo. Não, eu chegava na igreja, a primeira coisa com o Rodrigo, e o baixo, cara, não vai voltar a tocar. Ele virava as costas, nossa, cara, que raiva desse cara. Revelações aqui, ó. Mas é assim, Mas cara, é assim. porque acontece mesmo. A gente, quando a gente ama alguém, a gente não quer ver se perder. Não quer. E mesmo quem a gente não ama, cara, não pode deixar que se perca. Só que a gente tem que ter um senso. Sim. Da onde é o limite, sabe? Tipo, e o Espírito Santo me tocou, falou assim, não, deixa que com ele eu cuido. Deixa que com ele eu trabalho. E foi, ele ficou ali uns 3, 4, 5, 10 meses. Quieto. Nossa, é louco. Não foi pra tantas. E daí, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus aí, tá aí de volta, somando com o pessoal do louvor, tava fazendo muita falta mesmo. Eu tava louco pra perguntar pra você, cadê o baixo, Kleber? E o baixo, cara. Mas é isso, cara, eu acho que quando a gente tem amor um pelo outro, pelas pessoas, a gente se preocupa a tal ponto de não admitir que sai. Sabe, tipo, e você incomoda. Só que Deus, o Espírito Santo me ensinou isso. Não preciso eu ficar cobrando ninguém, porque quem cobra é o Espírito Santo. Ele faz. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que continuar servindo, vindo e sendo um vaso nas mãos de Deus, porque através da minha vida, Deus vai usar a minha vida para que outras pessoas possam chegar a Jesus. E esse eu acho que é o nosso objetivo, o máximo. Assim, qualquer cristão, cara, não é ser o melhor cantor, não é ser o melhor operador de áudio, não é ser o melhor pregador aqui dentro, não, é ser o melhor vaso na mão de Deus. É realmente ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus, Realmente. cara, não tem coisa, porque você vai falar com qualquer um, cara, é incrível, velho, porque eu chego nos ambientes onde os meus parentes não são evangélicos, cara, eles param de tocar som, eles param de beber, mano, eles ficam trocando ideia É ali sobre isso, comigo. na verdade. Né? Cara, isso é maravilhoso, velho, e eu não preciso falar nada, cara, sabe? Tipo, o Espírito Santo já chega mudando o ambiente. E eu tô ali, Então, fazendo parte de algo. Muito massa isso. Isso é bom. Quando a nossa vida começa a ser, muitas das vezes, a Bíblia de outra pessoa. Na verdade, a nossa Bíblia o tempo todo errando ou acertando. Exatamente. Mas só que errando, eles olham mais. Eles erram. Eles olham mais. Eles fazem, olha lá o crentinho lá, ó. Não falou que era crente? Tava tocando baixo outro dia, olha aí, ó, agora. E é bem assim, cara. É bem assim, velho. Tipo, é que nem diz a música lá do cara, né? É por ele, cara. Gastando a minha vida. Isso não quer dizer que você vai deixar de ter momentos com a sua família, Sim. vai deixar de viver. Mas o gastando a nossa vida é saber que Deus é dono de tudo o tempo todo. É saber que muitas das vezes a gente vai ter a oportunidade de estar em casa dormindo, assistindo o jogo do Palmeiras. Mas a gente vai estar aqui, cara. Vai estar Adorando a entregando Deus. o nosso melhor a Ele, cara. Adorando a Deus. Kleber, a gente sempre pede para todos os convidados que eles passem um versículo que sempre toca no coração. A gente sempre tem aquele versículo que a gente às vezes recorre quando está preocupado, ou que fala muito ao nosso coração. Você escolheu Romanos capítulo 12, versículo 2. Quer ler para nós, Gil? Não, pode ler. Então tá. Você é igual o André, você não quer falar. Aquela é a minha primeira vez, galera. É a primeira vez. Gente, eu vou explicar, tá? Às vezes a gente vai ter rodízio dos apresentadores aqui, que às vezes pode acontecer algum imprevisto e a gente não conseguir estar, eu e o André, eu e o Lucas, eu e o Joe e eu. Na verdade, eu é quase difícil não estar. Mas eu procuro estar em todos, mas é óbvio que algum dia eu também precise faltar, e daí tem o Lucas, tem o Joe, que estão aqui para somar com a gente, para que esse podcast seja hoje gravado, né, e que a gente possa fazer com que chegue até a casa de cada um de vocês, tá? O Kleber falou semana de Páscoa, tá? Esse vídeo vai ao ar daqui 1,5 ou 2, mais ou menos, mas ele falou isso porque nós estamos vivendo exatamente isso agora, essa semana, tá? Falando sobre o versículo agora, vamos lá, gente, vou ler aqui para vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é autoexplicativo, Explicativo. porque o mundo é que nem diz a música do Tales lá, né? O pecado vem todos os dias e nos tenta. Sim. Para uns, o pecado pode ser o vício no celular, para outros pode ser o vício em um jogo, para outros pode ser o vício em palavrões. Cada um tem uma luta, né? Eu não sei a luta que o Joe passa, não sei a luta que o Kleber passa, mas eu sei as minhas lutas. Mas independente da luta que nós passamos, a única forma de sermos vitoriosos é com Cristo. Não existe outra forma. Você pode até se enganar no mundo achando que você está vencendo. Pode, claro que pode. Porque quando você parte para o mundão, o diabo para de te incomodar, cara. A gente brinca, mas... É sério, isso é sério, mas gente. é Então, verdade. assim, as nossas lutas a gente só vence com Cristo. E cada um tem a sua própria luta para travar, né? Para batalhar. Só que não é nossa, é de Cristo. Então, assim, que a gente possa não se conformar com esse mundo, mas estar sempre buscando a renovação do Espírito Santo para as nossas mentes. E que ele possa sempre estar nos direcionando e nos orientando para tudo aquilo que ele quer. Porque aí as lutas não vão deixar de vir. Talvez até venham mais, mas elas se tornam mais leves, cara. Você entende que às vezes você está passando por um deserto daqueles que se qualquer outro que olhar fala igual Jó. Abandona esse Deus e morre, mas você ter a certeza de que lá na frente Deus vai te dar a vitória, mano, é inexplicável, mano. Não tem como explicar. surreal Por isso que os mesmo. caras falam que crente é louco, mano. Por causa É louco disso. mesmo. Porra, o crente tá andando com chinelo um de cada cor e tá ali feliz, mano. Verdade, cara. Às vezes o cara não tem dinheiro pra pegar o ônibus, mano, e tá feliz, velho. Pô, tem que andar, mas tá beleza, Deus tá comigo, cara. Quando Jesus tá no barco... Não tem tem nada, tempestade, não tem velho. tempestade, Não tem cara. o que faça, velho, nós desistir da cruz, cara. E é sobre isso, cara. É sobre estarmos. Somos sobre sermos. Entendeu? Sermos um pequeno Cristo aqui na Terra. E que você que está assistindo esse vídeo possa ser impactado por essa palavra. Mas eu escolhi esse versículo, como eu já falei, já estou 5 anos nessa caminhada com Deus e tudo mais. Felizmente teve alguns momentos a quais, né, eu estive fora. Graças a Deus não sou aquele crente que do nada um mês está dentro, outro mês está fora e tudo mais. Infelizmente foi momentos que eu desanimei e tudo mais, mas toda vez que eu desanimava, eu lembrava desse versículo. Esse versículo me dava algo dentro de mim assim que, cara, você precisa voltar. Eu sou com Cristo assim, eu gosto de ser bem rígido comigo mesmo, sabe? Se eu tô, é pra mim tá, não adianta. Com os dois pés, é pra mim tá 100% com Jesus. Não gosto de estar com Jesus, daqui a pouco tá fora e tudo mais. Por mais que tem momentos que a gente se desanima, mas quando a gente vê o amor de Cristo sobre nossas vidas, cara, de tudo que ele passou, algo que eu gosto de sempre, todos os dias relembrar a morte de Jesus, cara. Eu gosto uma vez eu fui pesquisar a fundo mesmo sobre a crucificação, na visão do médico. Cara, é algo que você olha assim e você fala, mano, Surreal, né? a gente não ia aguentar nada. A gente não aguenta um não, imagina uma chicotada. Cara, a gente não ia aguentar cara, é algo assim que... Então você que talvez possa estar desanimado, possa estar, entre aspas, afastado, comece a relembrar todos os momentos que você teve aqui na igreja, ou outra igreja que você já congregou e tudo mais. Lembre do amor, da presença de Jesus, lembra do que ele passou pela gente. Sabe, a gente não é nada, cara. Somos falhos, pecamos todos os dias. Muitas das vezes as pessoas de fora olham para nós e falam, nossa, olha o santinho vindo aí. Cara, mas no nosso íntimo ali, só Deus sabe o que a gente passa. Só Deus sabe o que a gente deixa de fazer. Muitas das vezes de falar um palavrão. Que quando a gente não está conversando, às vezes dá vontade de falar, mas a gente segura. Sabe? Ou até pecados mais íntimos e tudo mais. Então, todo mundo que está aqui peca. Somos falhos. Mas quando a gente entende o amor de Jesus,
Fica mais fácil passar, né? É o que tudo muda. É. É o que tudo muda. Hoje foi um podcast que nós gravamos aqui com o nosso amigo, nosso irmão em Cristo, Kleber. Um choque. Como eu falei ali, para mim é uma alma que eu amo muito mesmo, de coração mesmo. Muito bom ver que você retornou com sangue nos olhos aí para fazer a obra de Cristo. Glória a Deus. E pode contar com a gente. A gente sabe que nem tudo a gente pode participar, mas a gente sempre que puder estar junto, adorando a Deus, vamos estar. Amém. É isso aí? Galera, é isso aí. Temos os livros aqui dos nossos pastores, tá? Não vou pegar ali porque a gente tem falado em quase todos os podcasts dele, tá? Mas tem a nossa história e propósito que conta a história da Igreja Batista e da nossa própria igreja aqui, como foi construída e como que ela é dividida entre os membros. Tem o Não Bate na Mesa, cara chato. Tem o livro do pastor, os 2 livros são do pastor Tiago, tá? A saúde psicoemocional do pastor, que ela vem contar, e ela não serve só para pastores, tá? Mas conta sobre os problemas que a gente passa, né? Que vem trazer depressão sobre as nossas vidas, que a gente precisa ter um tempo para que a gente possa também viver. Não ser bitolado em ficar apenas no evangelismo, religiosismo, mas também ter um tempo de qualidade com as nossas famílias. E o outro livro é O Viajor, esse eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas as pessoas que leram e fizeram comentários sobre ele dizem que conta a história de uma pessoa que tenta buscar a Cristo através de algumas outras histórias que tem ali dentro do livro, tá? Tendo dito isso, quem ainda não leu e não comprou, faz o favor de comprar, é apenas R$20. Beleza, galera? É isso aí. Então, ficamos por aqui hoje com esse podcast. Amém. Agradecemos a Deus pela vida de cada um que está aqui. Lucas, lá nas câmeras. Nosso técnico. Hoje nós temos uma telespectadora, gente. Uma apenas, por enquanto. Por Fala enquanto. seu nome, moça. A Nicole está aqui com a gente. Parabéns, Nicole. Seja bem-vinda ao nosso podcast, tá? Sua primeira vez aqui com a gente. É um prazer te conhecer. Que você possa voltar mais vezes, tá bom? Jesus te ama. Estamos aqui hoje como apresentadores. O Jonathan, o nosso Joe. Primeira Rodrigo. vez aqui, galera. Primeira vez do Joe. Ele foi bem, gente. Nas próximas ele começa a soltar mais. Certeza. Rodrigo. Não preciso falar mais nada. Não. E hoje o nosso convidado especial, Kleber, tá? É isso aí, ficamos por aqui hoje e até o próximo podcast. Tá, a gente faz assim, geralmente a gente tenta fazer, quase nunca consegue, né, Lucas? O Lucas fica louco lá brigando com a gente. Vamos gravar eu cantando? Vamos cantar nós 3? Com certeza. Qual música nós vamos cantar hoje? A alegria Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem você que tem Jesus no coração. Nossa, forte isso, hein? Pega você essa visão aí em casa, hein? Se liga, viu? Se você sai da igreja e vai pro mundo, o diabo para de te incomodar porque você já é do capeta, Toma esse tapa. tá? Então presta atenção, meu irmão. Não abandone Cristo por nada, porque se você abandonar o Espírito Santo, quem tá te pegando no colo é o diabo. Não tem outra história. Você velho. tá no muro, irmão, já vigia. Já é do capeta, Já é você do tá no muro do capeta, diabo. Você tá no muro do inferno ali, tá? Falar nisso, alguém sabe se o Palmeiras ganhou ou não? já. Tira o celular dele. Não dá, tá gravando, eu já tava querendo ver ali. Uma oração rapidinho? Kleber, a gente... Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido e adorado, Senhor, através das nossas vidas, Senhor.
colocamos na Tua presença, Senhor, tudo que for feito, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, estar nos dando inteligência, Senhor, e maturidade, Senhor, para estar continuando com esse projeto. Senhor. Que Teu nome seja adorado acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Amém.